Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Edmar e hoje estarei com vocês aqui na rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que essa palavra faça sentido e seja relevante para a sua vida, sua família e sua fé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Como saudação, nesse nosso programa, eu gostaria de trazer o lema do mês das senhas diárias que diz: Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Está lá em Atos, capítulo 17, o versículo 27. O nosso tema de hoje é tudo provisório, baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 1 a 10. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme
nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Queridos ouvintes do programa Lollapalooza, estamos vivendo a estação verde do ano litúrgico. Esse tempo pode quase parecer uma decepção depois de celebrarmos os grandes temas do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. É no tempo comum que vivemos a maior parte das nossas vidas. Afinal de contas, a vida não é feita apenas de festas e de alegrias. Vivemos o dia a dia com as dificuldades, a ansiedade, os problemas, o luto, a tristeza, assim por diante. Nossa vida é pré-marcada de momentos de alegrias e de tristezas, assim como o ano litúrgico. Passamos pela alegria do Natal, mas contemplamos o horror da cruz. Festejamos a vitória de Jesus sobre a morte, mas sentimos sua ausência quando ele subiu aos céus. Lembramos a descida do Espírito Santo, mas gememos as dores do mundo presente. Com isso, trago uma pequena história junto para a nossa mensagem. Talvez alguns do que nos assistem saibam que a gente gosta de alguns filmes, como a maravilhosa saga do cinema Star Wars, Guerra nas Estrelas. Há uma frase nesta saga que guardamos com a gente, pois possui uma sabedoria muito profunda. Personagens robô C-3PO e R2-D2 estão no deserto do planeta Tatooine, completamente desamparados. Então, o robô C-3PO declara: "Parece que fomos feitos para sofrer." E disse ainda: "É uma existência desgraçada. Nós não somos máquinas ou robôs diante da vida comum e sofrida." Poderíamos reclamar dizendo: "Parece que fomos criados para sofrer." Talvez seja exatamente assim que você tenha se sentido nos últimos meses: desamparado, enlutado, triste e abandonado, e etc. Por isso, o tempo comum é um grande convite para que os importantes eventos cristãos nos acompanhem em nosso dia a dia. É passando pela vida que aprendemos a importância do Natal, da quinta-feira e sexta-feira da Paixão, da Páscoa, da Ascensão e do Pentecostes. O tempo comum é uma época para refletirmos sobre o significado desses acontecimentos em nossa vida cotidiana. A cor verde simboliza a renovação da vegetação e dos seres vivos em geral. Nosso altar recebe a cor verde como símbolo da nova vida que surge a partir
de tudo que vivemos desde o Natal até agora. Em meio aos sofrimentos, recebemos alento e consolo a partir da palavra de Deus. Nos próximos meses, ela quer nos confortar em meio à vida que levamos. A nossa vida é um grande e enorme tempo comum. Há dias de celebração, fraternidade, alegria, festa. Entretanto, é no cotidiano que a vida acontece, no trabalho árduo, mas prazeroso, na família imperfeita, mas unida, na comunidade pecadora, mas amada. Assim por diante. Dia após dia, a palavra de Deus quer nos fazer lembrar daquele que nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para nos amparar em nossa vida tão humana. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus quer, nesse período, nos conceder esperança naquilo que Deus já nos prometeu nas Escrituras. É no tempo comum que enfrentamos a vida como ela é, sem enfeites, sem meras aparências, sem facilidades. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando lá em 2 Coríntios 5. A vida que recebemos neste mundo é passageira, temporária, esvai-se como o vapor que sai de uma chaleira e logo desaparece. Uma neblina que de manhã aparece, no meio da manhã e desaparece. Como a flor que brota de manhã e à tarde murcha, seca e morre. Sábio é aquele que sabe que não está aqui para sempre, mas que, sem ser fatalista, reconhece que não é um Deus eterno, mas um ser humano passageiro como um todo restante da criação. O apóstolo Paulo sabe de tudo isso. Entretanto, ele não se entrega à vida ou à natureza, como se tudo fosse simplesmente uma grande casualidade mecânica. Para o apóstolo Paulo, há algo mais. A vida não é apenas uma mera sucessão de eventos. A vida não é que sucedem vidas. Pelo menos, essa não é a esperança dos cristãos. Nossa esperança não está firmada nas coisas deste mundo. A promessa de Deus não é a restauração do jardim do Éden aqui e agora, como os muitos querem. Ao contrário, a promessa de Deus é de novos céus e nova terra. A nossa esperança está na promessa do que não vivemos eternamente em nós mesmos, pois somos humanos e não deuses, mas que Deus nos doa a eternidade gratuitamente através de Jesus Cristo, seu Filho amado. A morte não é o fim da linha, mas o raiar de uma gloriosa eternidade. Paulo testemunha desta esperança de um jeito profundo e fantástico. O apóstolo Paulo possui a certeza inequívoca de que quando nós nos despedimos desta vida aqui, passamos a aguardar uma vida vindoura que será para sempre nos átrios do Senhor. Ele afirma que quando este tabernáculo se desfazer, teremos a parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus. Mas quem é o tabernáculo? Este nome estranho se refere ao templo móvel dos israelitas após a saída da escravidão do Egito. Deus usou Moisés para que o povo fosse liberto e pudesse caminhar rumo à terra prometida. A peregrinação durou 40 anos. Enquanto peregrinavam, precisavam de um lugar para o culto e para a realização dos rituais de sacrifício. Não adiantaria construir um templo de pedras, pois estavam peregrinando pelo deserto. Enquanto não chegasse, não poderiam construir nada que ficasse permanentemente como seu lugar no culto. Por isso usavam o tabernáculo, que era uma tenda que podia ser montada e desmontada. Ao decidirem parar a caminhada por um período de tempo, montavam o tabernáculo. Quando iriam retornar à caminhada, desmontavam e levavam consigo até a próxima parada, onde seria montado novamente. Trazendo para a linguagem de hoje, o tabernáculo
era uma igreja portátil. Paulo usa a figura do tabernáculo para falar da nossa vida comum. A vida que temos neste mundo não é permanente. Esta vida não está construída para permanecer aqui para sempre. Ao contrário, a vida neste mundo é comum, é uma tenda provisória. Somos temporários, como era o tabernáculo, no período da peregrinação no deserto. Nesta vida, somos apenas peregrinos e passageiros. Sábio é quem reconhece que não veio para ficar e por isso valoriza bem o seu tempo aqui neste mundo. Feliz é aquele que não apequena sua vida com brigas, discussões, divisões, assim por diante, mas procura viver bem com todas as pessoas. Porém, a morte não significa o fim. A morte é apenas o fim do tabernáculo, mas não do povo de Deus. A morte nos leva para a residência permanente construída pelo próprio Deus, para aqueles que creem e confessam a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Quando morremos, mudaremos do que é temporário para o que é permanente, da barraca para a casa eterna nos céus. Ao nos despedirmos desta vida, despedimos-nos do que é passageiro para recebermos de Deus aquilo que é eterno. Por isso, cremos na ressurreição do corpo nos dias do apóstolo Paulo. Tanto os gregos como os romanos desprezavam o corpo. As filosofias grega e romana valorizavam a alma como a única essência boa e verdadeira. Enquanto o corpo era visto apenas como a sepultura da alma, Sêneca, por exemplo, escreveu: "Sou um ser superior, nascido para as coisas mais elevadas, mas infelizmente sou escravo do meu corpo, que considero apenas como uma cadeia imposta à minha liberdade. E tão detestável habitação vive a minha alma livre." Para Sêneca, a alma é livre, mas está presa ao corpo. Por isso, os gregos e também para os romanos, o corpo é detestável. O apóstolo Paulo, porém, não pensa assim, na visão do apóstolo. A morte não é a libertação da alma da prisão do corpo, mas uma mudança de um corpo de fraqueza para que um corpo de poder, de um corpo temporário para um corpo permanente, de um corpo terreno para um corpo celestial, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Os cristãos não acreditam apenas na eternidade da alma, mas também na eternidade do corpo. Jesus não ressuscitou apenas como um fantasminha. Jesus não se transformou em um Gasparzinho na ressurreição. Pelo contrário, ele ressuscitou com o corpo, inclusive com as marcas da crucificação. Após ressuscitar, Jesus, a comer um peixe com os discípulos, e o próprio Senhor declarou: "Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Paulo possui essa mesma convicção e testemunha, não falando de uma ressurreição de almas apenas, mas ressurreição do corpo. A velha tenda provisória será substituída por um edifício permanente. No tempo comum da vida, nós sofremos e gememos, como dizem os versículos 2 até 4. O apóstolo Paulo diz: "Gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. E nós queremos, de fato, é o céu. O que mais desejamos é uma vida de paz, alegria, tranquilidade, uma vida em que não é preciso se preocupar com a própria sobrevivência, mas onde a vivência está garantida. Nós gememos angustiado até que o mortal seja absorvido pela vida. Este gemido expressa a nossa dor, desconforto e sofrimento. Somos fracos e impotentes. Diante da morte, não há absolutamente nada que possamos fazer por nossos entes queridos
ou por nós mesmos. Nosso corpo, como uma tenda frágil, vai ficando desbotado e gasto. Aqui somos surrados pela fraqueza e pela doença. A nossa vida se revela diariamente como não eterna aqui neste mundo. Às vezes dá a impressão de que fomos feitos para sofrer, como disse lá no filme. Entretanto, não precisamos desesperar. Você que assiste o nosso programa, esta é uma palavra de Deus para a tua vida. Não se desespere. O apóstolo Paulo não fala apenas da tenda da vida comum, dos gemidos e dos sofrimentos. Ao contrário, ele aponta para algo mais, uma aspiração gloriosa. O chamado de Deus é que creiamos em seu Filho Jesus, e em sua ressurreição Paulo diz: andamos por fé e não pelo que vemos. Fé é confiança nas promessas de Deus, mesmo que os sofrimentos do tempo presente tentem nublar a nossa visão. Em meio aos meses todos que nós vivemos, o convite amoroso de Jesus é que confiemos nas suas promessas. E o que temos é o porto seguro. Não se desespere. Jesus está contigo. O convite de Jesus é que sintamos saudades dos céus, mesmo que nunca tenhamos estado lá antes. O convite de Jesus é que em meio ao luto, à dor, à tristeza, confiemos naquele que venceu a morte, pois nele os fiéis também a vencerão. Por enquanto estão adormecidos na sepultura, mas serão acordados e ressurretos com um novo corpo no dia do Senhor. O tempo é comum, mas a esperança é incomum. O chamado de Deus é que abramos as mãos das nossas esperanças humanas fajutas. Abrimos mãos das nossas esperanças fajutas e confiemos no que diz a palavra do Senhor. Deixemos de lado ideias de que ao morrer acabou. Também a ideia da reencarnação, de que é completamente antibíblica. Apeguemo-nos às promessas fiéis e verdadeiras de Deus. É por isso que entramos na época da cor verde. Agora, domingo após domingo, teremos essa cor no altar, para nos lembrar que não somos pessoas sem esperança, mas que confessam aquele que morreu e venceu a morte. Em meio às dúvidas e incertezas, podemos crer e confiar com certeza em nosso Senhor e Salvador. A morte não é mais temida. Na morte não estamos abandonados, mas acompanhados pela graça de Jesus. Na hora da nossa morte não há nada que possa nos consolar mais do que a imagem da graça, da vida e do céu. É o Cristo pendurado na cruz que deve estar em nossa mente quando chegar a nossa hora, para que partamos consolados para o descanso até que chegue o dia do Senhor. Queridos ouvintes, não se desesperes. Os tempos são difíceis. Talvez estejamos vivendo o tempo mais difícil das nossas vidas. Sei que tem muitas famílias que nos assistem nesta manhã e estão enlutadas, com saudade, com tristeza, seja por perdas da Covid ou por outras doenças ou motivos. Acredite, vocês não estão sozinhos. O próprio Senhor está com vocês. Aguentem firmes. Esta é a vida, é uma tenda provisória, mas logo virá aquilo que é para sempre. Agora gememos e sofremos, mas logo estaremos no lugar onde já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sigamos firmes nessas promessas. Devemos pensar apenas em nos apegar à vontade de Deus. É o que nos agarremos a Cristo e creiamos firmemente e que nossa morte, pecado e inferno nele foram vencidos, em nosso favor, e não podem nos fazer mal nenhum, de sorte que unicamente a imagem de Cristo esteja em nós e que só com ele conversemos. Guardemos a imagem de Cristo em nossas mentes. Que a paz de Deus,
que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, pastor é Cristo, com ele andarei. conduz-me às calmas águas, Com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, pastor é Cristo, com ele andarei. Sempre, conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br. Baixe o aplicativo para o Android Lollapalooza. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Siga nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. E assim, eu chego ao final de mais um programa, Revitalizar. E esta palavra toque o seu coração e você possa realmente se apegar a Deus. Amém. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.